Conhecido na Terra-média como o Senhor de Lothlórien e marido da Galadriel, o Celeborn foi um dos mais sábios elfos da Terra-média e teve uma infância e adolescência de muitas guerras e animosidade com os anãos. Não se sabe exatamente a data na qual ele nasceu, mas foi na Primeira Era, quando ainda existia Beleriand. Ele é filho do Galadon e irmão do Galafil. Ele cresceu em Doriath e foi lá que ele conheceu o amor da sua vida, a Galadriel. Pois ela e o seu irmão Finrod faziam parte dos elfos Noldor que foram exilados das Terras Imortais e tiveram que vir para a Terra-média. E aí, a convite do rei Thingol, eles foram morar em Doriath. Depois o Finrod acaba saindo dali para fundar outro reino élfico, de Nargothrond, mas ela acaba ficando em Doriath morando com Celeborn. Eles foram casados e moraram juntos durante esse tempo já na Primeira Era, mas pouco se fala nas escritas do Tolkien sobre eles nesse período. E também ele mudou muito esses textos, então é meio que uma bagunça. Nos Contos Inacabados existem diversas versões sobre a Galadriel e o Celeborn. Mas a que talvez faça mais sentido é que eles atravessaram as Montanhas Azuis por volta de 495 da Primeira Era. E Celeborn em Sindarin significa alto prateado. Em Telerin, originalmente seria algo como teleporno, o que ainda bem que não pegou, porque senão na hora de traduzir poderia parecer meio promíscuo. Só vão ter mais coisas escritas sobre eles após a derrota do Morgoth, quando eles foram morar em Lindon já sob o governo do Gil-galad. Só que eles acabam não ficando muito tempo por ali, junto com outros elfos silvestres vão morar nos arredores do lago Nenúil. É provavelmente lá que ela dá luz à sua filha, Celebrian. Já por volta do ano 750 da Segunda Era, eles acabam se mudando para Eregion, o reino do Celebrimbor. Uns 700 anos depois, mais ou menos, a Galadriel cruza, junto com a sua filha Celebrian, por dentro de Khazad-dûm, e elas vão para Lórien. O Celeborn acaba ficando em Eregion, muito porque Khazad-dûm era a casa dos anãos, e então ele não queria passar por ali. Na verdade, isso é porque os anãos de Nogrod, na Primeira Era, mataram o seu tio-avô Thingol. Antes da Galadriel se mudar, um tal de Anatar chega por ali e dá dicas e ajuda o Celebrimbor a forjar uns anéisinhos. Ela nunca confiou nesse cara, mas já estava em Lórien, provavelmente quando as forjas terminaram. E anos depois, quando Sauron retorna para saquear Eregion em busca das joias, o Celeborn defende a cidade. A capital, Ostnéril, é saqueada no ano de 1697 da Segunda Era. O Gil-galad envia uma força de elfos comandados pelo Elrond para ajudar, mas se não fosse pelos anãos de Khazad-dûm atacando o Sauron na retaguarda, provavelmente não haveriam sobreviventes elfos para contar a história. O Celeborn lidera essa saída dos elfos vivos de Eregion e junto com Elrond eles vão para o norte, onde vão fundar o reino de Rivendell, ou Valfenda para os íntimos. Com a ajuda dos Númenóreanos, depois eles acabam vencendo essa batalha contra o Sauron por hora, e eventualmente a Galadriel e a Celebrian cruzam Khazad-dûm de volta e vão até Rivendell encontrar o Celeborn vivo, e eles ficam morando lá por um tempão juntos. Inclusive é lá que a Celebrian conhece o Elrond e eles se apaixonam. Ainda na Segunda Era, o Celeborn e a Galadriel saem de Valfenda e vão para a região sudoeste do Belfalas. Aí só vão ter coisas escritas sobre eles já na Terceira Era. Eles praticamente viram mochileiros, viajam bastante, moram um pouquinho em cada lugar, acabam morando de novo um tempo em Rivendell, e em 109 da Terceira Era, o Elrond casa com a filha deles. E aí a gente pula quase uns 2000 anos, porque em 1981 o rei Amroth de Lórien acaba falecendo. E isso é o mesmo ano no qual os anãos de Khazad-dûm são expulsos dali por um Balrog. Celeborn e a Galadriel assumem o comando de Lórien, só que eles escolhem não ser rei e rainha, mas sim o senhor e a senhora de Lórien. Pouquinho tempo antes, eles tinham renomeado esse local para Lothlórien, e lá eles fundam a fortaleza de Caras-Galadon. E o resto vocês provavelmente já sabem, eles ajudam os povos livres da Terceira Era de maneiras menos conhecidas, até que no ano de 3019 da Terceira Era, a Sociedade do Anel entra na floresta de Lothlórien. Além de bons conselhos, os elfos presenteiam os membros da sociedade com presentes muito úteis. E depois que a sociedade deixa a floresta, Lothlórien é atacada algumas vezes. Isso porque o Sauron tinha agora forças em Dol Guldur, no sul da Floresta das Trevas. E os orcs até conseguem fazer um certo estrago naquela bela floresta, mas são rechaçados pelos elfos. Poucos dias depois eles tentam de novo e são rechaçados de novo. Em 22 de março,
Quando Sam e Frodo estão caminhando nas planícies de Gargaroth rumo à Montanha da Perdição, os orcos pela terceira vez tentam invadir Lothlórien. E como na primeira e na segunda vez, perdem. No dia 25, o Gollum cai com um anel na lava da Montanha da Perdição. E 3 dias depois, as forças de Lothlórien, lideradas pelo Celeborn e pela Galadriel, vão até Dol Guldur. Eles sitiam a fortaleza e a Galadriel usa os seus poderes para derrubar as muralhas e varrer a escuridão daquela região. No dia 6 de abril, Celeborn se encontra com o Thranduil, pai do Legolas e rei da Floresta das Trevas. E eles decidem mudar o nome daquela região para Erin Lasgallin, Floresta das Folhas Verdes. A partir daí, esse reino vai ser dividido em 3 partes. As Terras do Sul, sob o comando do Celeborn, que vão ser conhecidas como Lórien Oriental. O centro da região eles vão doar para os Beorns e humanos que viviam na floresta. E a parte norte, onde tem também as montanhas, ficam com o Thranduil. A Galadriel e o Celeborn comparecem ao casamento da neta com Aragorn em Gondor. Em 29 de setembro de 3021, a Galadriel deixa a Terra-média junto com o Gandalf, com o Frodo, com o Bilbo e com o Elrond, rumo às Terras Imortais, pois eles eram ou foram por algum tempo portadores dos Anéis de Poder, então ela deixa o marido para trás. Começa a Quarta Era e fica entendido que um tempo depois o Celeborn acaba achando Lothlórien muito vazio, sem a sua senhora, e vai morar em Rivendell, junto com os netos Elohir e Elladan, filhos gêmeos do Elrond. E no final ele resolve que vai também para o oeste, tripulando o último navio para Valinor, junto com o Círdan, construtor de navios. E é dito que ele leva consigo a última memória dos dias antigos da Terra-média. Vou agradecer a todos que assistiram e deixar nas sugestões 2 vídeos. Um antigo do canal falando sobre quando a Galadriel foi para o oeste, e outro sobre a filha desse casal, a Celebrian, a Rainha de Prata, esposa do Elrond meio elfo. No mais, muito obrigado por assistir e até mais.